Fala, Turbo Turma, tranquilo? Aqui quem tá falando é o Rafael, para falar para vocês hoje um assunto como tema do vídeo da nossa terceira semana. E o assunto que eu escolhi para ensinar para vocês é Conditional Sentences, que são as orações condicionais. As orações condicionais em inglês são divididas em três, né? A condicional número 1, número 2 e número 3. E a composição dessas orações, elas têm, né, na sua composição a condição e o resultado, né? A condição if e o resultado como oração principal. Conditional 1, a condição 1, né, ela é composta do if mais o simple present e refere-se a uma condição possível. E o resultado é o simple future condicional, né? Refere-se a um resultado provável. Como é que fica a estrutura, então, pessoal? A condição, você vai, né, construir com if mais o subject, né, o sujeito, e mais o simple present, e o resultado, o sujeito, mais o simple future. Vamos ver alguns exemplos aqui. If it rains, I will not go to the beach. Ou seja, se chover, eu não vou para a praia. Então, voltando lá, a condição que está no presente simples é uma condição possível. Então, se chover, e o resultado é o resultado provável. Se chover, eu não vou para a praia. Você pode também, pessoal, estruturar essa frase invertendo, colocando o resultado primeiro e a condição depois. Para isso é só ajustar a pontuação e reorganizar a frase. Então a mesma frase aqui não vai mudar o sentido, não vai mudar, não vai alterar o resultado, né? I won't go to the beach if it rains, ok? Segundo exemplo, if you touch this hot pot, you will hurt yourself. Se você tocar essa panela quente, você vai se ferir, né? If you hurt yourself, you will hurt yourself if you touch this hot pot. If you don't stop, I'll going to call my parents. I'm gonna call my parents if you don't stop. Você pode também utilizar todas as condicionais com modal verbs, né? O could, ou o should, ou o might, né, pessoal? Então, a estruturação é a mesma. Vamos ver como é que ficam os exemplos. If I get this job, I may go to Paris. I may go into Paris. Ou seja, se eu conseguir esse trabalho, eu provavelmente vou para Paris. Poderia ser I might go into Paris também. If they call you, you should answer. Se eles te ligarem, você deveria atender. If he feels sick, he must see a doctor. Se ele se sente doente, ele deveria ver um médico. Conditional to, aqui vai mudar que você vai utilizar na condição, ao invés do presente, vai usar o simple past. Por quê? Porque agora é uma condição improvável ou hipotética, né, pessoal? Pode acontecer, mas não deve ter acontecido, mais ou menos assim. Resultado, a gente vai utilizar o presente condicional, ou seja, refere-se também a um resultado provável. A estrutura, então, sujeito mais o if mais o sujeito, mais o simple past na condição e o resultado sujeito mais o presente condicional. Vamos ver alguns exemplos aqui. If it's not rained, I would go to the beach. Se não chovesse, eu iria para a praia. Imagina, sei lá, que você está conversando com um amigo teu e aí você pensa assim, se não chovesse, eu iria para a praia. Mais ou menos essa ideia. Outro exemplo, she would be happy if she got a job. Mais um exemplo aqui, acho que esse é mais fácil de entender. She would go crazy if her boyfriend looked at other girl. Ou seja, ela ficaria louca se ela pegasse o namorado dela olhando para outra garota.
Vamos lá. Exemplos com o verbo to be. A conditional to, pessoal, a gente tem que cuidar. Não é errado, mas o comum é utilizar o to be ao invés de was, were. No caso, para he, she, it. Então, a estruturação é a mesma. Então, vamos ver um exemplo aqui. No caso, aqui, ao invés de if she was taller, ou seja, se ela fosse mais alta, a gente deve usar, é mais comum usar if she were taller. If she were taller, I would buy this dress. Se ela fosse mais alta, eu compraria esse vestido. If I were you, I would give up smoking. Se eu fosse você, eu pararia de fumar. Conditional tree, então, a última, né? Agora a gente está falando, né, na condição que o passado já passou. Ele é impossível de ser mudado. É uma coisa que a gente tem certeza que não muda mais. E para isso, para indicar essa certeza, a gente vai usar depois do if, na condição, o past perfect. No resultado, a gente vai usar o present perfect contínuo, condicional, né? Desculpa, não contínuos, pessoal. Pode ser contínuos também, mas é o present perfect condicional. Eu esqueci de falar, mas esse condicional que a gente fala aqui também na condição 2, esse present conditional, significa que é o would, né? Por isso que aqui na estrutura da frase ficou I would go to the beach, né? Então, voltando para o conditional 3, então como é que fica a estrutura? Na condição, vou usar o if mais o sujeito e o past perfect. E o resultado, o sujeito mais o present, o perfect condicional, o present perfect condicional. Como é que ficam alguns exemplos, então? If it had rained, you would have gotten wet. Ou seja, se tivesse chovido, você teria se molhado. Então, se tivesse chovido, não choveu e não vai mais chover. Então, já foi, não choveu, então com certeza você não vai se molhar. Mas, se chovesse, você se molharia, né? You would have gotten wet if it had rained. Mesma coisa, né? Mostrando que dá para inverter a ordem do resultado antes e depois da condição. Essa terceira frase aqui, ela é interessante porque eu coloquei ela aqui porque eu utilizei ela numa conversa. Eu fui para Londres o ano passado, em julho, e lá eu encontrei um americano, né? E o cara puxou conversa comigo, e aí eu até falei para ele, olha, eu sou um estudante de inglês, vai com calma. Ele falou, não, tá tranquilo, eu tô entendendo tudo que você tá falando e tal. E aí a gente começou a conversar, e eu falei para ele que, pô, eu tinha visto alguns vídeos sobre o processo da imigração lá para entrar em Londres, né, antes de ir para a viagem, e casualmente teve alguns ataques terroristas ali um mês antes da gente viajar. E eu contei para ele que eu tava com medo, eu uso barba, né, e aí eu fiz a barba para poder viajar. Então eu falei para ele, if I had came to London with a beard, they would have mistaken me for a terrorist. Ou seja, se eu tivesse vindo para Londres com a barba, eles teriam me confundido com um terrorista. Então, para vocês verem como esse tipo de estruturação ele é comum a gente utilizar numa conversa, não é simplesmente uma regra boba de gramática que a gente pode passar por cima. Notem que aqui eu coloquei would have, ou seja, dá para contrair esse have, esse would have vira would have, que em spoken English é o mais comum, né? No inglês falado é o que eles utilizam. Então é isso aí, pessoal. Desculpa não aparecer no vídeo aqui, é porque eu não tenho material certo para gravar, não tenho experiência para gravar os vídeos, e esse foi de primeira. Então, thanks a bunch, rock it, e é isso aí, um abraço a todos, valeu!